Olá pessoal, um exercício hoje sobre a lei de Ohm, primeira e segunda lei de Ohm. Dois fusíveis F1 e F2 são utilizados para proteger circuitos diferentes da parte elétrica de um automóvel. F1 é um fusível de 1 ampere, F2 é um fusível de 2 ampere. E funcionam ambos sob a mesma voltagem. Esses fusíveis, feitos do mesmo material, têm comprimentos iguais e a mesma forma cilíndrica de seções transversais de área S1 e S2. A razão S1 sobre S2 é igual a... Então, pessoal, vamos utilizar aqui a primeira lei de Ohm, que nos diz que a tensão, a voltagem é igual a resistência vezes a corrente, R vezes I. Só que a questão nos diz que os dois fusíveis funcionam sob a mesma voltagem. Então nós temos que a voltagem do primeiro fusível, U1, é igual a resistência do primeiro fusível, R1, vezes a corrente do primeiro, que a questão nos diz que é 1. Né? Então esse U1 aqui eu vou chamar de U para os dois. Né? Então fica R1 igual a U. Vamos ver para o segundo fusível. Vamos ter que R2 igual a U sobre I, né? Passando o I, tá multiplicando, passa dividindo aqui, né? Já deixando o R2 sozinho do lado esquerdo da igualdade. Então, o I2, né? O I2, a questão nos diz que é 2 ampere. Então, R2 igual a U sobre 2. U é igual a R1, que é a resistência do fusível 1. Então eu vou substituir aqui o U aqui por R1, que nós encontramos na primeira equação. Então R2 igual a R1 sobre 2. Então nós vamos chamar de 1. Nós temos aqui uma relação que nós encontramos, tá? Agora vamos aplicar aqui a segunda lei de Ohm, que nos diz que a resistência é igual a resistividade elétrica vezes o comprimento do fio dividido pela área da seção transversal do condutor. Então vamos aplicar para o primeiro fio, primeiro fusível, e nós temos R1 é igual a resistividade do primeiro, eu vou chamar de ρ, que é essa letrinha aqui, L, comprimento do primeiro, e a seção transversal do primeiro, S1. E para o segundo fusível, R2, nós encontramos aqui uma relação entre que R2 é igual a R1 sobre 2. Então vamos substituir aqui, trocando o R2 por R1 sobre 2 para o segundo. Já vamos fazer direto. R1 sobre 2 igual a ρ, que é a resistividade elétrica do condutor, L, o comprimento do condutor, S2, que é a área da seção transversal do fusível número 2. O comprimento é o mesmo para os dois, então chamei os dois de L, e a resistividade também, porque eles são feitos do mesmo material, assim como nos diz o enunciado da questão. Então nós temos aqui
a equação que eu vou chamar de 2 e a equação que eu vou chamar de 3. E eu posso dividir a equação 3 pela equação 2. Então, eu vou dividir 3 por 2. Então, eu tenho R1 sobre 2. Vou dividir os dois lados, né? Dividido por R1. Tá lá. Estou dividindo a 3 pela 2. Então, a 3, R1 sobre 2 e R1 igual. Agora, eu tenho ρL sobre S2, aqui na equação 3, né? Do outro lado da igualdade. ρL sobre S2 dividido, aqui eu tenho ρL sobre S1. ρL sobre S1. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Repito. R1 sobre 2, multiplico pelo inverso, que é da segunda, que é R1 sobre 1, né? Quando não tem nada é porque tem o 1, né? Então, inverti 1 sobre R1 igual, aqui eu vou repetir ρL S2, embaixo eu vou inverter a fração, ficando S1 ρL. Aqui eu posso cancelar ρ com ρ, tá dividindo, L por L, né? L por L é 1, ρ dividido por ρ é 1. Então eu fico com S1 sobre S2. Aqui eu posso cancelar R1 com R1, fico com 1 meio. Então eu obtenho que S1 sobre S2 é igual a 1 meio. Resposta correta, letra C de casa. Até a próxima.